Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O presidente do Vasco, Pedrinho, se manifestou sobre a atuação do VAR no clássico contra o Flamengo, disputado neste sábado, no Maracanã. Após a derrota por 2-1, ele criticou a validação do gol de empate marcado por Bruno Henrique, um lance que foi revisado por possível impedimento. Segundo Pedrinho, a decisão poderia ter mudado completamente o rumo da partida. Sem abrir espaço para perguntas dos jornalistas, ele ironizou o tempo utilizado para revisar o lance, levantando dúvidas sobre a rapidez da análise. Na ocasião, o VAR foi comandado por Paulo Renato Coelho. Antes do início do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, havia anunciado um aumento na espessura da linha de impedimento do VAR, que passou de 6 centímetros para 12 centímetros. Para o presidente vascaíno, a agilidade com que a decisão foi tomada causa estranheza. Ele destacou que a tecnologia parece ter evoluído de maneira extraordinária de um jogo para outro, o que, em sua visão, é algo incomum. O lance polêmico ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o Vasco vencia por 1-0. Arrascaeta chutou em direção ao gol, a bola desviou em João Vitor e sobrou para Bruno Henrique, que marcou o gol. Em apenas 1 minuto e 16 segundos, o VAR confirmou a legalidade do lance. Pedrinho ironizou o tempo necessário para revisar a jogada e questionou como um lance tão ajustado foi analisado com tanta rapidez. Para ele, essa mudança na eficiência do VAR é impressionante e levanta dúvidas sobre a lisura do processo. Ele também mencionou que a tecnologia do VAR utiliza a perspectiva de baixo para cima para traçar a linha de impedimento. Isso, segundo sua avaliação, faz com que a cabeça de Bruno Henrique pareça estar além da linha, o que gera uma sensação de impedimento. O presidente ressaltou que as imagens mostradas na televisão reforçam essa percepção de que Bruno Henrique estava à frente. No entanto, a explicação técnica apresentada pelos árbitros não o convenceu. Ele demonstrou insatisfação com a diferença entre a imagem exibida para o público e a análise feita pelos responsáveis pelo VAR. Essa discrepância levanta ainda mais questionamentos sobre a credibilidade do sistema. Além disso, Pedrinho apontou que houve uma demora maior na revisão de um possível pênalti para o Flamengo do que na análise do gol de empate. Para ele, essa diferença no tempo de avaliação é contraditória. Jogadas menos ajustadas já levaram de 2 a 3 minutos para serem decididas, enquanto um lance tão polêmico foi resolvido rapidamente. Isso, segundo ele, é um fato que merece ser analisado com atenção. O jogo foi para o intervalo empatado em 1-1, resultado que ainda mantinha o Vasco na disputa. No entanto, no segundo tempo, Luiz Araújo marcou o gol da virada para o Flamengo. Com essa derrota, as chances do Vasco de avançar à final do Campeonato Carioca se tornaram ainda menores, já que o Flamengo tinha vantagem do empate no placar agregado. Pedrinho finalizou sua declaração ressaltando que, se realmente houve uma evolução no uso do VAR, isso deveria ser aplicado de forma consistente em todas as partidas. Apesar das críticas, a decisão foi mantida, e o Vasco deu adeus ao Campeonato Carioca, ficando fora da final da competição. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Uma polêmica tomou conta do clássico entre Flamengo e Vasco, disputado neste sábado, no Maracanã. O jogador Luiz Araújo, do Flamengo, entrou em campo, mas sua participação pode ter sido irregular, já que ele estava suspenso por ter recebido 3 cartões amarelos. A irregularidade na escalação do atleta pode trazer consequências para o resultado da partida. Diante dessa situação, o Vasco promete agir nos bastidores e buscar a anulação do jogo, alegando que o Flamengo utilizou um jogador que não poderia atuar. O confronto terminou com vitória do Flamengo por 2-1, resultado que garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca. No entanto, caso o Vasco consiga provar a irregularidade, a classificação do Flamengo poderá ser questionada. A diretoria vascaína já está reunindo documentos para formalizar uma reclamação junto às autoridades esportivas.
O clube argumenta que Luiz Araújo deveria ter cumprido suspensão automática e não poderia ter entrado em campo. A questão agora será analisada pelos órgãos responsáveis, que devem verificar se houve erro da equipe de arbitragem e da própria organização do campeonato ao permitir que o jogador atuasse. Se a irregularidade for confirmada, o Vasco pode solicitar a anulação da partida ou até mesmo uma punição ao Flamengo, o que poderia mudar o rumo da competição. A regra é clara: um jogador que acumula 3 cartões amarelos precisa cumprir suspensão no jogo seguinte. Caso essa norma tenha sido descumprida, a escalação de Luiz Araújo pode ser considerada ilegal. Os torcedores vascaínos estão revoltados com a situação e cobram um posicionamento firme da diretoria. Para muitos, essa é uma oportunidade de corrigir uma injustiça e reverter o resultado da partida. Por outro lado, o Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. O clube pode alegar erro administrativo ou até mesmo contestar a interpretação da regra. Especialistas em direito esportivo apontam que casos como esse costumam gerar grande discussão jurídica. Dependendo da avaliação dos tribunais, o jogo pode ser anulado ou o Flamengo pode ser punido de outra forma. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o caso, mas a pressão aumenta para que a situação seja esclarecida o mais rápido possível. Se o jogo for anulado, o Campeonato Carioca pode sofrer uma reviravolta, com a necessidade de uma nova partida para definir o finalista. Isso mudaria completamente o planejamento das equipes envolvidas. A situação levanta questionamentos sobre a organização do campeonato e o controle das suspensões dos jogadores. Erros desse tipo podem comprometer a credibilidade da competição. O Vasco segue firme em sua intenção de buscar justiça, enquanto aguarda a decisão das autoridades esportivas. O desfecho desse caso pode influenciar não apenas o clube cruzmaltino, mas todo o futebol carioca. Agora, resta esperar os próximos passos e a posição oficial das entidades responsáveis. O que parecia ser apenas mais um clássico pode se transformar em um dos episódios mais controversos do futebol do Rio de Janeiro. A torcida cruzmaltina se mobilizou nas redes sociais, exigindo uma resposta rápida da FERJ e do TJDRJ. Muitos torcedores acreditam que o erro pode ter influenciado diretamente no resultado da partida e, consequentemente, na eliminação do Vasco do Campeonato Carioca. Enquanto isso, o Flamengo mantém a cautela e estuda sua defesa. O clube pode alegar que houve um equívoco na contagem dos cartões ou que a falha foi administrativa, o que poderia resultar em uma punição mais branda. Nos próximos dias, o caso deve ganhar novos desdobramentos, e a decisão das autoridades pode impactar não apenas o Vasco e o Flamengo, mas também o cronograma da competição. O futebol carioca aguarda ansiosamente o veredicto que pode mudar o rumo do campeonato. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!